Fala, Niche Friends, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de 10 motivos por que você não emagrece. Pode ser que você não esteja fazendo todos esses 10 motivos, mas algum desses motivos você deve estar fazendo. Por isso que você não está emagrecendo, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. O primeiro motivo pelo qual as pessoas não emagrecem é a amnésia calórica. O que é a amnésia calórica? Bom, a amnésia é a gente esquecer das coisas, né? E aí, calórica, a gente está falando de calorias. Ah, Fernando, então eu preciso virar uma calculadora de calorias? Não é isso que eu estou falando, tá? Mas o que acontece? As pessoas costumam subestimar as calorias que tem em alguns alimentos, né? Não em todos, mas em alguns. Por exemplo, tem alguns lanches que a gente tem aí famosos no mercado que eles chegam a ter até 1.000 calorias, um único lanche. E eu não estou falando do combo, eu estou falando só do lanche, beleza? Então, se a gente acrescentar mais ainda a bebida, mais a batata e talvez mais uma sobremesa ainda, as calorias vão lá em cima, tá bom? Então, a amnésia calórica. A gente esquece o quanto que a gente comeu, beleza? É muito comum também, quem tem amnésia calórica, é ficar beliscando durante o dia. Esse costume de ficar beliscando várias coisinhas assim durante o dia, né, na mesa do trabalho, tem ali uma bolachinha, um chocolatinho. Quando a gente fica beliscando, o nosso cérebro ele não registra, porque a gente não parou para fazer uma refeição. A gente está comendo enquanto faz outras coisas. Então ele deixa essa beliscada rodando em segundo plano, digamos assim, como se fosse um computador. Então ele fica rodando em segundo plano. Então o cérebro não registra isso direito. Ele vai prestar mais atenção naquela sua atividade principal. Provavelmente, se você estiver no trabalho, ele vai estar prestando mais atenção no seu trabalho. E aí aquilo que você está beliscando, ele não vai dar muita bola, então ele não vai registrar. E aí no final do dia você nem lembra que comeu aquelas coisinhas, tá bom? Então evitem ficar beliscando. Um outro erro muito comum de quem não emagrece é usar medicamentos sem uma orientação profissional. O profissional que vai te orientar a usar medicamentos para emagrecer é o médico, ok? Então, esse é o profissional que está habilitado a te indicar os melhores medicamentos que são efetivos no processo de emagrecimento. Mas o que acontece em muitos casos? As pessoas conseguem os remédios sem nenhuma orientação profissional e aí fazem uso inadequado, não tem o resultado esperado. E aí ficam frustradas porque não alcançam um resultado expressivo. Uma outra coisa que acontece com quem utiliza remédios é ter um resultado e aí após o término da utilização desse remédio regredir. Por quê? Porque ela colocou toda a responsabilidade do emagrecimento no remédio. Ela ficou isenta da responsabilidade dela. Então, quando ela para de usar o remédio, essa responsabilidade volta para ela. E aí você tem o reganho de peso. Um outro ponto que as pessoas erram aqui é o ser demais. O que é o ser demais? A pessoa ela só quer comer tudo que é fit, é fitness, é light, é zero, é gourmet, é low carb. Então tudo que ela fica buscando sempre a opção saudável, o que é saudável, o que não é saudável. Pessoal, de maneira geral, os alimentos que a gente tem na nossa rotina, eles são saudáveis. Ah, Fernando, mas até o pudim da minha avó, até o pudim da sua avó. Qual que é o detalhe? Você tem que saber encaixar isso numa alimentação balanceada. Esse que é o pulo do gato. Então, por exemplo, tem algumas opções dessas, seja low carb, seja fit, seja light, enfim. Essas denominações, nem todas elas estão direcionadas para ter menos calorias. Tem alguns produtos que estão focados em ter um teor menor de carboidrato, por exemplo, né? Por, por uma estratégia ou para o público que tem diabetes, por exemplo. Então, esse produto ele não está focado em ter menos calorias, ele está focado em ter menos carboidratos. Uma coisa é diferente da outra, tudo bem? Outro erro comum de quem quer emagrecer é pular refeições.
Pessoal, às vezes você está querendo emagrecer e você fala, pô, acho que eu não vou fazer essa refeição aqui não, né? Porque se eu não fizer, eu vou emagrecer mais. Aí o que acontece? Você chega na próxima refeição com mais fome. E aí o que acaba acontecendo? Você tem um descontrole e aí você exagera nas quantidades. Às vezes extrapolando até a quantidade daquela refeição que você deveria ter feito horas atrás. Então o que adiantou? Não adiantou nada. Então, o que você tem que fazer? Conversar com seu profissional aí de confiança para vocês estabelecerem algumas regras, alguns horários, alguns parâmetros para que esse processo flua da melhor forma possível. E aí você não queira fazer as coisas da sua própria cabeça ali no calor do momento, porque é o que você acha que é o melhor. Não. Combine com o seu profissional de confiança e faça aquilo que vocês combinaram. Tudo bem? Um outro erro muito comum de quem quer emagrecer é ficar beliscando o dia inteiro. O pessoal senta na mesa do trabalho, por exemplo, só que daí você abre a gaveta, tá cheio de guloseima ali, cheio de bolacha, cheio de barrinha, e aí ela fica, a cada 10 minutos ela abre a gaveta e ó, come alguma coisa. Esse padrão beliscador, ele vai trazer várias calorias para você que o seu cérebro não vai registrar. Esse ato de ficar beliscando, o nosso cérebro ele tem dificuldade para registrar esses alimentos que a gente consome. Um outro erro comum de quem quer emagrecer é não fazer lanches. Junto com o hábito de beliscar, normalmente a pessoa não faz lanche. E aí as coisas acabam andando juntas. Então, se você se programar para fazer os seus lanches durante a manhã ou durante a tarde, enfim, você vai evitar aquele padrão beliscador. Então, você senta, você faz ali a sua refeição, o seu lanchinho ali que estava pré-programado já para você come aquilo ali, você fica saciado e aí você não vai sentir a necessidade de ficar beliscando toda hora. Um outro erro muito comum de quem quer emagrecer é extrapolar nas quantidades, mesmo quando o alimento é saudável. Nossa, mas como assim, Fernando? Se o alimento é saudável, eu não posso comer à vontade? Não, não pode não. Pessoal, não confundam ser saudável com comer tudo que eu conseguir. Uma coisa é diferente da outra. Os alimentos, mesmo os saudáveis, eles têm calorias. Então a gente não pode comer uma quantidade indefinida. Por exemplo, as castanhas, as oleaginosas, são um grupo muito interessante. Tem muitas vitaminas, muitos minerais, fazem muito bem para a nossa saúde. Só que ao mesmo tempo, elas têm bastante calorias. Por quê? Porque elas têm gordura na sua composição. A gordura é o nutriente mais calórico que a gente tem. Ela tem mais do que o dobro de calorias, tanto do carboidrato quanto da proteína. Então, se a gente consome muitas castanhas, as calorias aumentam muito. Só para você ter uma ideia, cerca de 100 gramas de castanhas vai ter 500 calorias. Se a gente pensar numa dieta padrão de 2.000 calorias, 500 calorias já é 25%. E são só 100 gramas. É muito pouquinho para uma quantidade de calorias muito grande. Ok? Um outro erro de quem quer emagrecer é comer rápido demais. As pessoas têm o hábito de comer muito rápido pela correria dos afazeres, né? Tem que ir ali, tem que buscar não sei quem. Então a gente acaba comendo muito rápido. As pessoas comem em menos de 10 minutos. É muito pouco tempo. O nosso cérebro ele precisa de um tempo para começar a dar os sinais de saciedade para o nosso corpo. Sem esse tempo, esses sinais de saciedade, eles não conseguem atuar sobre o nosso corpo. À medida que a gente vai comendo e a gente vai preenchendo o nosso estômago, esse sinal vai para o cérebro e aí ele gera uma sensação de saciedade no nosso corpo. E aí a gente vai diminuindo o ritmo da garfada. Só que se você come muito rápido, esse mecanismo ele não tem tempo de acontecer. E aí esse mecanismo não acontecendo, a chance de você comer uma quantidade maior do que você deveria aumenta muito. Outro erro muito comum de quem quer emagrecer é monotonia.
Pessoal, não tem nada mais chato do que comer exatamente a mesma coisa todos os dias, né? Os mesmos ingredientes com o mesmo tempero. Quando a gente faz a nossa própria comida, a gente tende a fazer aquilo que a gente já sabe, né? É mais fácil de fazer. Só que o que acontece? A nossa alimentação começa a ficar muito monótona. Quem cozinha aí vai saber do que eu vou falar agora. É ou não é gostoso quando você sempre faz a sua comida, você ir na casa de alguém e comer uma comida preparada por outra pessoa? Pode ser exatamente o mesmo cardápio até, só que o tempero, a forma de preparo acaba mudando, o que muda o sabor da comida. Então, a minha sugestão é: procure receitas novas, faça cursos aí de gastronomia, alguma aulinha, ou você procura aí uma receita na internet e testa. Use a sua criatividade para adicionar temperos e sabores nas suas preparações. Isso vai ajudar muito a você manter a sua alimentação. E o último erro aí de quem quer emagrecer é não comer frutas, legumes e verduras. Esse grupo é muito importante, é o grupo mais rico em vitaminas e minerais. Eu costumo dizer que as reações químicas é como se fosse um carro indo de um lugar para o outro. E quem controla o carro são as vitaminas e os minerais. Um é o piloto e o outro é o copiloto. Então não adianta a gente ter um carro bom sem ter um piloto e um copiloto bom. Com esses dois caras muito bons, a gente consegue fazer com que o carro desempenhe melhor o seu trabalho. Ok? Outra coisa muito importante das frutas, das verduras e dos legumes, as fibras. As fibras são muito importantes para dar saciedade. Elas vão gerar uma sensação de plenitude gástrica muito maior. As fibras também vão ter ação lá no seu intestino, que vai ficar muito feliz aí quando você consumir esse grupo. Outro ponto muito importante desse grupo é densidade energética. Esse grupo como um todo, eles têm baixas calorias. Então, as fibras vão preencher muito bem o nosso estômago, né? Esse grupo ele vai dar um volume dentro do nosso estômago, mas com poucas calorias. Então, para quem está pensando em emagrecer, ingerir alimentos com baixa densidade energética é muito interessante. Então, pessoal, esses daí foram os 10 erros que as pessoas que querem emagrecer cometem. Eu vou fazer mais um outro vídeo com mais erros que as pessoas cometem quando querem emagrecer. Comenta aqui para mim o que você acha, qual é o erro que você já fez e que te atrapalhou a emagrecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com uma pessoa que tem dificuldade em emagrecer e essas informações vão ajudar ela. Vamos atingir mais pessoas e vamos ajudar o pessoal aí a ficar mais magro, a ficar mais saudável, a ficar mais feliz e a viver melhor. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado aqui pela sua atenção e bora comer!